Inclusive, o Stormer já tocou num ponto aí, acho muito importante, né? A gente está falando, você falou do dólar, o desempenho da nossa moeda aí, apesar da gente estar vendo aí o dólar tendo nessa semana, nos últimos pregões, se recuperado bastante aqui, mas se a gente pegar ali, né, a relação do desempenho, né, das duas moedas, a gente teve uma valorização de 17,8% em relação ao dólar naquele primeiro trimestre aí de 2022. Isso superou também a média de países emergentes, né? Nesta mesma direção, tivemos aí um forte fluxo de investimentos, também provocados, né, pela alta do valor das commodities, que falamos agora há pouco. Isso também contribuiu para tornar o real a segunda moeda até mais valorizada do mundo frente ao dólar no primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, o Bovespa, né, que mede todas as negociações aí da B3, teve a segunda maior valorização entre 79 bolsas de valores do mundo. Queria entender um pouquinho, né, da sua experiência, da sua visão, como explicar exatamente toda essa movimentação e essas quedas, né, se elas podem ou não trazer algum tipo de ameaça a todas essas conquistas que nós tivemos nesse primeiro trimestre. Vamos olhar aqui então um pouquinho na tela o dólar, a movimentação do dólar, como vocês podem ver, tá? O dólar vinha trabalhando num gráfico semanal em um enorme retângulo. Esse retângulo tinha um suporte importante em 5,13 e uma resistência em 6,10. Então a gente ficava oscilando nessa faixa de preço. A partir do início do ano, quando aconteceu a guerra da Rússia contra a Ucrânia, basicamente, o que a gente percebe? A gente percebe que começou a entrar uma grande quantidade de influxo de dólar no país, provindo do quê? Imagine que você é um gestor de um fundo internacional e você é obrigado, pelas regras do seu fundo, a manter 15% do patrimônio em BRICS, países emergentes. No momento que começa a guerra, você simplesmente é obrigado a retirar o dinheiro da Rússia, retirar dinheiro da China e retirar dinheiro da Índia, que são os três emergentes que estão próximos de um conflito importante. E aí você fica apenas com o Brasil e a África do Sul. E aí esse dinheiro que estava nos fundos internacionais de BRICS, mercados emergentes, sai da Rússia, sai da China e vem para o Brasil. E isso favorece um influxo de vários, em torno de 80 bilhões de dólares entraram nesse período de 3 meses. Bom, ao mesmo tempo que acontece essa entrada do dinheiro desses fundos de BRICS, também acontece um belo movimento de diferença entre a taxa de juros brasileira, muito mais alta que a taxa de juros americana, oferecendo para o investidor estrangeiro a oportunidade de trazer os seus dólares para o Brasil, comprar a taxa de juros brasileira, fazer um hedge no câmbio e com isso conseguir capturar essa diferença de taxa de juros, aquilo que a gente chama de carry trade. Esse carry trade vai desaparecer se o Fed cumprir o que ele está prometendo. O Fed está cumprindo terminar com o juros real negativo em questão de 1 ano, 1 ano e meio. O que significa subir 50 pontos em todas as próximas reuniões até o final do ano. Se ele fizer isso, ele consegue enxugar a liquidez do mercado, ele consegue terminar com o juros real negativo nos Estados Unidos, e isso vai fazer com que o carry trade desapareça. E automaticamente isso vai retirar muitos e muitos milhares, talvez milhões de dólares do mercado brasileiro, e isso pressiona o dólar para cima. E aí aquilo que você tinha mencionado, a possibilidade do dólar voltar para 5,40, 5,45, eventualmente até 5,50, ela acontece, né? Infelizmente. Uhum.